falei para vocês, essa é uma parte de revisão, de introdução a algoritmos, tá? Antes da gente começar o conteúdo de funções, né? Que já é o começo dessa disciplina. Bom, quando a gente traz a definição formal de um algoritmo, né? O que a gente pode encontrar por aí na literatura, né? Em alguns autores, em alguns livros principais sobre o tema, né? Em geral, a galera vai falar que um algoritmo é uma série ordenada de passos não ambíguos executáveis, tá? Isso é o que a gente vai encontrar de uma forma, de uma maneira formal, né? E que em geral, na verdade, um algoritmo é para resolver um problema, né? Que tenha começo, meio e fim, né? Ou seja, eu tenho um problema e eu, como programador, o que eu vou fazer? Eu vou abstrair esse problema, né? E essa abstração vai gerar o quê? Uma solução para o problema, né? Que tem um começo, meio e fim. Essa questão, né? Esse processo chama-se abstração porque a gente de fato vai intuitivamente, né? Utilizar a nossa lógica, né? A lógica para resolver o problema em si, de passo a passo, né? Até chegar na solução desse problema. Só que tem essa abstração, só que existe uma abstração também que, em vez de ser a nível de resolução de problemas, é uma abstração a nível de etapas de hardware, né? Ou ainda a nível de camadas, né? Etapas de eu tenho a minha linguagem de alto nível, né? Até essa linguagem de alto nível poder conversar com o hardware em si, né? Então, só para relembrar rapidamente aí, o que a gente tem, né? A gente tem, por exemplo, aqui algumas camadas quando a gente está programando, né? A gente tem que ter noção que essas camadas elas existem, elas estão lá, né? Então, por exemplo, a gente tem aqui embaixo uma camada de hardware, né? A gente tem o nosso hardware aqui. Aqui em cima a gente vai ter o nosso assembly, por exemplo, né? E aqui em cima a gente vai ter o que? A gente vai ter, por exemplo, as nossas aplicações, né? Que são os softwares que a gente vai estar desenvolvendo, por exemplo, né? Que a gente desenvolve no decorrer do processo de desenvolvimento de software, né? Só que isso a grosso modo. Nessa parte do meio aqui, a gente tem também as questões envolvendo o sistema operacional, né? Que seria uma camada do meio ali, e também os compiladores e montadores, né? Que vão estar gerando o que? Os assemblies para executar em determinado hardware, né? Então aqui nós temos, por exemplo, os compiladores e os montadores, né? Então, nessa parte aqui de cima, o que nós temos? A gente tem programas também que faz, né, outros programas, né? Então aqui a gente tem, por exemplo, as linguagens de alto nível, né? Então, por exemplo, a linguagem C, o que ela é na verdade? Ela vai ser uma linguagem que a gente vai entender, então ela vai estar no nível de uma abstração lá em cima, né? O que acontece? Um compilador da linguagem C vai pegar essa linguagem que a gente entende, né? E traduzir numa linguagem mais próxima da máquina, que é o assembly, né? Então, esse cara aqui vai pegar essa linguagem e transformar em um assembly. O assembly por si só, ele também é uma espécie de atalhos, tá? Então aqui, por exemplo, é como se ele fosse... Cada código em assembly é como se fosse vários zeros e uns, né? Então a gente poderia, por exemplo, para dar um exemplo superficial rápido, o que nós poderíamos ter? A gente poderia ter que, por exemplo, em assembly, algo assim, né? Por exemplo, um adicionar em determinado endereço de memória em outro determinado endereço de memória, né? Um outro valor aqui que vem de um outro endereço, tá? A gente poderia ter algo nesse aspecto, né? Em assembly, a gente poderia ter vários desse cara aqui, tá? Então é como se tivesse o porquê que isso é relevante, né? Porque aqui, por exemplo,
quando a gente tem uma linguagem como a linguagem C, por exemplo, né, a hora que a gente efetua uma compilação, o que vai fazer? Esse compilador aqui vai pegar o que está escrito aqui, né, que vocês vão ver um pouco mais sobre isso aqui lá na disciplina de arquitetura de computadores, um pouquinho mais lá para frente. Então, essas linguagens que a gente entende, né, aqui em cima, ao realizar uma compilação, elas vão se transformar nessa linguagem aqui, tá? E depois, daqui para cá, também existe um outro processo de tradução. Então, esse cara aqui vai se transformar, por exemplo, aqui nós temos 3 comandos, né? Esse comando e esse comando, que veio, por exemplo, a partir de, eventualmente, um comando aqui. Então, por exemplo, aqui, ó, esse comando aqui, por exemplo, a gente tem uma variável A, recebendo, por exemplo, A é igual, por exemplo, a B mais C, digamos assim. A é igual a B mais C. Esse cara aqui vai ser equivalente a um cara parecido com esse, tá? Então, o que vai acontecer? Daqui para cá tem esse processo, né, de compilação e o montador, né, que ele pega cada elemento daqui e gera uma instrução. E daqui para cá existe um processo similar, mas agora o que? Esse cara aqui eventualmente vai virar alguns números aqui, que é o que o hardware entende, né? Então é assim sucessivamente. Então cada código que eu tenho aqui, obviamente eu estou exemplificando bastante aqui, mas em linhas gerais é algo parecido com isso, né? Então a gente pode ter aqui, por exemplo, para cada linha aqui, eventualmente várias instruções aqui embaixo, né, que é o que o hardware vai entender, né? E quando a gente fala de programação, e quando a gente vai subindo o nível, fica cada vez mais fácil para nós, programadores, né, para nós lidarmos com os problemas que a gente está lidando, né, e desenvolver algoritmos para esse problema, né? Então, quanto mais a gente sobe aqui, ó, mais fácil vai ficando a gente resolver, né? Porém, né, tem esse nível de abstração aí que a gente tem que estar ciente que vai estar acontecendo, né, depois que a gente compilar um programa, né? Então, quanto mais sobe, mais fácil fica para a gente entender, né? Quanto mais desce, mais difícil para a gente entender também, tá? Só que, no entanto, para cima é mais abstrato, para baixo mais específico, né? Então tem essas duas partes de abstração. Tem uma abstração que envolve você entender o problema e abstrair esse problema para você resolver ele, né? Dar uma solução para ele, né? Você abstrair essa solução. E tem, quando a gente fala de abstração, que envolve camadas, né? Onde a gente desenvolve um programa um nível mais alto, né? E de acordo com as ferramentas vai sendo traduzido de um nível para outro nível, né? Bom, e o nosso algoritmo, quando a gente cria ele numa linguagem, né, a gente tem um programa em si. Esse programa, por sua vez, quando a gente executa ele vai virar um processo no computador, né? Então, quando a gente eventualmente vai executar um programa, né, vocês vão ver lá no gerenciador de tarefas que vão ter vários processos, né? O programa de vocês vai ser um processinho lá que vai estar rodando, né? Então, se a gente fosse resumir aqui, por exemplo, é uma representação abstrata da sua solução, né? E aqui é uma representação um pouco mais concreta da sua solução, né? Que é o processo que está executando de fato ali, né? Outras questões que a gente discute quando a gente começa a ver sobre algoritmos, o que é? É uma coisa chamada sintaxe e outra coisa chamada semântica, tá? A sintaxe é o que? O que envolve ser uma questão sintática. A questão sintática é quando você está desenvolvendo o programa e você esquece um operador, por exemplo, né? Ou você esquece um determinado elemento para aquela instrução funcionar, né? Nesse caso aqui, né, se a gente fosse trazer para a linguagem C, por exemplo, tem 2 erros aqui, né? Aqui vai ter um erro de um operador, né? Porque em vez de colocar um operador que entre A e B, eu coloquei um espaço, né? Então aqui, por exemplo, teria um erro de sintaxe, né? O outro erro é que quando a gente está utilizando uma linguagem como a linguagem C, eu tenho que ter um ponto e vírgula no final, né?
Então eu teria dois erros de sintaxe aqui, né? Esse erro entre aqui e esse último erro aqui, né? Então assim, quando a gente começa... Opa! Alguém falou alguma coisa? Teve um barulhinho, tá? Acho que foi só impressão minha. Ô, prof, eu tenho um comentário. Vamos lá. Não tem um erro a mais ali também que o, tipo, como você é isolado, você tinha que estar primeiro também, não é? Não entendi, como assim? Tipo, quando fosse no programa teria que estar escrito C igual a mais B daí, né? Tipo, não pode ser A mais B igual a C, por exemplo. Exatamente. Exatamente. Não tem como você colocar um A mais B igual a C. Bem lembrado. Exatamente. Justamente porque quem tá sendo atribuído, né? Bem lembrado. Bem lembrado. Exatamente. Tem essa questão também. Bem lembrado. Quando eu quero fazer uma atribuição, eu não posso atribuir um valor aqui a uma galera que está aqui, né? Se eu quero fazer uma atribuição, esse C que na verdade deve preceder, né? Bem apontado aí. Outra questão, né? Obrigado por levantar isso aí, realmente. Então aqui a gente tem três erros, né? Tem o operador, né? Que não tem o ponto e vírgula e tem a ordem, né? Essa coisa aqui é legal, pessoal. Vocês estão entre o segundo e o quarto semestre, né? No quinto semestre, acho que tem algumas pessoas que estão no quinto, sétimo semestre. Vocês vão ver lá para frente uma disciplina chamada de linguagens formais, né? Vocês vão ver que essa estrutura aqui, ó, ela é uma máquina de estado finita. Então, quando você está criando uma linguagem, você define esses estados, né? E fala, por exemplo, olha, sempre que o cara colocar uma variável, né, ele não pode dar um espaço depois. Ele tem que colocar pelo menos um operador, né? Ou ainda, dentro dessa máquina de estados, eu tenho que ter uma outra máquina que fala, olha, sempre quando eu tiver esse A mais esse B, ou essa variável mais essa variável, eu não posso que seja depois, eu tenho que colocar antes disso, né? E aí é uma coisa que vocês vão ver especificamente lá em linguagens formais. Mas só adiantando aí. Ou seja, em outras palavras, quando a gente quer construir uma linguagem, né, a gente cria uma máquina, né, para representar isso. Tá? Ou seja, essa sintaxe vai ficar mais clara para vocês lá para frente também. Né? Bom, uma outra questão, quem poderia me falar o que poderia estar errado nessa de baixo aqui também? Né? Além do ponto e vírgula e da ordem das variáveis. Alguém tem alguma ideia? Isso tem relação com a semântica, né? Essa semântica, pessoal, é o que? A semântica ela tem relação com o sentido em si da instrução, né? Mesmo se eu corrigir, por exemplo, aqui a ordem e se eu colocar um ponto e vírgula, eu posso ainda ter possivelmente algum problema de semântica. O que vem a ser essa semântica? Né? Um A mais B, eu não sei o que é A, eu não sei o que é B. Né? Se eu estiver somando, por exemplo, um A, que é um número inteiro, né, e um B, que é um texto, né, que é um conjunto de caracteres, eu posso ter um problema. Né? Eu posso ter, por exemplo, digamos assim, quando eu for compilar o código, eu posso ter um problema que eu não vou conseguir compilar ele, que está tentando somar um número com um texto. Né? A outra questão, né, isso a depender da linguagem, né, mesmo se a linguagem permitir que eu some A mais B, sendo tipos diferentes, ou seja, um inteiro e uma string, né, quando eu estiver executando o meu programa, eu vou ter um erro. Né? Aí vai ser mais claramente ainda um erro de semântica, né, porque eu estou somando um texto com um inteiro. Né? Se eu olhar a nível de sintaxe, né, ou seja, aqui está certo, né, se eu trocar a ordem aqui, está certinho. Só que se eu olhar a nível de semântica, né, eu vou ter mais um probleminha extra. Né? Eu vou ter o probleminha também que A pode ser um inteiro, né, e o B pode ser um texto. Né? Então, essas são duas questões aí que a gente eventualmente pode ter de interpretação. Né? Bom, e quando a gente
constrói algoritmos, né, a gente pode utilizar alguns recursos extras, né? Que recursos são esses? A gente pode utilizar eventualmente diagramas de fluxo de dados, né? Diagramas de fluxo de dados, basicamente, é quando a gente cria várias caixinhas, né, e várias setas, né, que simulam, né, a execução do nosso programa. Tá? Então, essas representações gráficas podem ajudar a gente, né? Lá para frente, vocês vão conhecer um cara chamado UML, né, lá em engenharia de software, que também é uma forma de você representar os seus programas, né, de forma gráfica, né, de uma forma um pouco mais homogênea em si. Tá? E também, né, como você já deve ter ouvido falar por aí, os pseudocódigos, né, que é uma outra forma de a gente poder definir os nossos algoritmos, né, que é via textual mesmo, na nossa língua, na linguagem natural que a gente fala. Né. Então, essas são umas representações que podem ajudar a gente na hora que a gente está construindo os nossos algoritmos. Né. Bom, uma coisa que a gente faz, né, principalmente quando a gente está entendendo um código que não foi a gente quem fez, né, é muito comum, às vezes se o código for um pouco grande, a gente passar ele como um código complexo, né? Mas aí que tá, a gente não pode identificar dessa forma. A gente tem que aplicar algumas técnicas, né, para poder entender essa leitura, né, para poder entender esse código que está sendo ali posto para você, né? Tem uma questão, inclusive alguma galera chama ele de marcha ré, que é o que? Assimila-se quando a gente vê um origami pronto, né? Por exemplo, feito um pássaro feito em origami, né? Você não consegue, você que nunca teve contato com origami, você não consegue logo de cara replicar aquele origami. Mas o que você vai fazendo? Você vai desdobrando, né, aquele origami para ver, né, aonde quais os cortes, né, quais as dobraduras, né, que foi feita para o origami, né, pro origami. Além disso, você pode ter um percalço que é o quê? Mas beleza, eu tô desmontando o origami aqui, né? Mas eu não estou entendendo se o cara fez essa dobra primeiro ou aquela outra dobra primeiro, né? E aí que vem, por exemplo, a gente conhecer as estruturas da linguagem, se a gente fazer uma analogia, né? Se a pessoa souber, por exemplo, primitivas, né, e regras do origami, ele vai saber, olha, tal coisa tem que dobrar antes que tal outra coisa, né? Na programação é a mesma coisa, né? Às vezes pode ser mais complexo para a gente quando a gente não conhece, né, certos elementos ali que estão naquele código, né? Mas conforme a gente vai vendo, né, vai conhecendo separadamente esses tópicos, né, fica fácil para a gente desdobrar, entre aspas, né, o nosso código, né, o nosso código fonte, que não foi a gente que fez, mas a gente está tentando entender, né? Uma técnica legal que a galera usa é o que? É um negócio chamado teste de valores, né, e uma tabela de mesa, tá? O que seria isso, né? Dado que você tem um algoritmo, né, que você tem um conjunto de códigos, uma técnica legal que o pessoal usa é o que? É simular a execução daquele algoritmo na cabeça mesmo, né, ou na representação gráfica, né? Então, por exemplo, a gente poderia lá fazer o que nessa simulação, né? Vamos abrir aqui um novo. A gente poderia eventualmente fazer o que, né? Então a gente poderia, conforme a gente vai lendo o código, a gente poderia ter lá, por exemplo, uma tabelinha, né? E a gente mesmo na nossa cabeça representar a leitura, né, a execução do código como se a gente mesmo estivesse executando aquilo na mão, né? Então poderia fazer uma tabelinha lá, por exemplo, né? E essa tabela teria, por exemplo, aí são exemplos, existem várias outras formas de fazer isso, tá? A gente poderia colocar lá, por exemplo, essa é a primeira, essa é a segunda, essa é a terceira, por exemplo. Que seria o quê? Se, por exemplo, tivesse uma estrutura de repetição, né, nesse código, você poderia falar, olha, na primeira execução, eu tenho a variável A valendo, sei lá, 3, né? Na segunda execução, na primeira execução ainda, a variável B vale 4, digamos assim, né? C, por exemplo, vale 5, né? E assim sucessivamente, N vale N, né? Ou seja,
a cada execução, né, cada pedaço de código, cada momento do algoritmo, você pode fazer um testezinho de mesa como esse, né? Falar o momento, né, por exemplo, o primeiro, o segundo, o terceiro. No primeiro momento, os valores. No segundo momento, os valores respectivos também. Vamos supor que aqui mudou, etc. Né? E assim sucessivamente. Né? Porque isso aqui, por exemplo, ajuda você a identificar progressões, né? Fazer um entendimento do que está rolando no código, mesmo sem você saber, né? Mesmo se não foi você quem fez. Né? Isso te ajuda, né? A você entender o que está rolando ali. Outra coisa, essa aqui já vai ser uma dica, inclusive, para quem está fazendo estrutura de dados aí. Né? As representações gráficas também ajudam você a entender um código, né? Quando você pega um algoritmo. Né? Então vamos supor lá que você pegou um algoritmo de ordenação. Tá? Que, inclusive, no final dessa disciplina a gente vai retomar esse tópico também. Tá? Vamos supor que você pegou um algoritmo aqui, um algoritmo de ordenação, que basicamente, pessoal, o algoritmo de ordenação serve para, dado um conjunto de elementos, na conta de números, por exemplo, o algoritmo visa a ordenar numa ordem numérica, por exemplo, aqueles números. Né? Então, por exemplo, a gente poderia ter aqui, como que eu posso fazer eventualmente uma representação gráfica, né? Eu poderia fazer algo nesse aspecto aqui, ó, por exemplo, eu poderia dividir na mesma ideia daqui. Poderia fazer aqui também, né, mas agora utilizando outras formas, né, formas geográficas. Né, então aqui, por exemplo, eu poderia ter aqui eu poderia ter determinados, por exemplo, aqui os números. Acho que eu cheguei a começar, não, esse aqui é o outro. Aqui eu poderia ter, por exemplo, determinados números. Cada um aqui tem um número, tá? Então, por exemplo, eu poderia ter aqui 3 e 2, por exemplo, vamos supor assim. Então, uma representação gráfica, por exemplo, seria o quê? O algoritmo de ordenação, ele vai pegando os meus vetores, né, e fazendo o quê? E mudando de lugar os números, até ordenar, né, que é o que ele faz. Então, por exemplo, aqui está 1, 3, 2. Aqui já seria 1, 2, 3, entendeu? E assim sucessivamente. Eu coloquei só com 3 números, mas imagine que tem um monte aqui. Né? Então você vai vendo passo a passo, né, o que está rolando. Né? Então, daqui saiu para cá, que saiu para cá, que saiu para cá. E aí tem os valores sendo mudados. Né? Então na tua cabeça você já vai acompanhando a execução do algoritmo. Né? Então aí, por exemplo, terminou aqui. A próxima iteração de um loop de repetição. Né? Aí você pode representar aqui embaixo. Né? E assim sucessivamente, né? Até fazer o quê? Até chegar no resultado final que se espera. Né? Então, essas representações, tanto um teste de mesa como esse, como também uma representação gráfica como essa, te ajuda a você fazer o entendimento do código. Tá? Essa fica uma dica aí para vocês. Bom, isso tem gente que chama isso de marcha ré, mas tem outros nomes, pode ter outros nomes para isso também. Mas é marcha ré porque você vê o negócio pronto e você, né, vai indo aos poucos, né, desdobrando, né, o código que está ali até entender o que está acontecendo. Né? Bom, uma outra ideia também, quando vocês estiverem criando novos códigos, é fazer o quê? Né? Identifica um problema, né, que você precisa resolver. E antes de sair desenvolvendo tudo, faz o quê? Tenta identificar outros possíveis algoritmos, né? Outros possíveis pedaços de códigos que já resolvem aquela parte em particular do seu programa. Tá? Porque às vezes você pode se basear naquilo lá, né? Perder menos tempo, né? Ou aprender, inclusive, uma estrutura nova e assim sucessivamente. Né? E assim sucessivamente a gente consegue fazer isso. Né? Bom, nesse mesmo tópico, a gente tem o que? Um negócio chamado de refinamento sucessivo, né? Que é uma ideia de subida de degrau. Né? O que vem a ser isso? Isso aqui é uma abordagem de você resolver problemas utilizando um negócio que a gente chama de top-down. Tá? Que seria o que? Basicamente, né, se a gente pegar aqui um point aqui, é como se fosse um triângulo. Tá? A gente pegar um triângulo aqui. Top-down por quê?
Porque a gente começa do mais abstrato para o mais específico, né? A gente faz essa ideia aqui, ó. Por que do mais abstrato para o mais específico? Porque, principalmente quando a gente está querendo entender o problema para ser resolvido, né? A gente não tem certos detalhes, né, que envolvam a implementação. E mesmo se você não tem aqueles detalhes, você continua, né, progredindo em cima para resolver aquele problema, né, com as partes que você já sabe. Tá? Então, por exemplo, vamos supor, sei lá, que, por exemplo, que você tem que resolver um problema que chama o seguinte: calcule, por exemplo, a idade necessária. Não. Dá uma dica aí, pessoal. Calcular o que? Vamos ver. Calcular, por exemplo, o IMC. Por exemplo. O índice de massa corporal lá que o pessoal fala, né? Então vamos supor, calcular o índice de massa corporal. Esse aqui é o problema como um todo, né? Mas como que eu vou fazer isso? Eu não sei como que faz, né? Se eu não sei como que faz, o que eu vou fazer? Eu vou aprofundar mais, né, do sistema. Eu não sei como que serve isso. O que eu vou fazer? Eu vou tentar abaixar mais o nível de abstração. Falar o que é composto esse cara aqui, né? Por exemplo, eu sei que tem que consultar uma tabela, né? Então você pode ter, por exemplo, lá um outro cara aqui, consultar tabela, né? Ou seja, eu não sei como que calcula isso, né? Só que eu sei que dentro disso eu preciso consultar uma tabela, né? E mais, obter valor da tabela, por exemplo, obter valor da tabela. Ou seja, eu vou pegar o número que eu tô querendo calcular e consultar isso na tabela, né? Eu não sei, por exemplo, depois que eu tenho o valor da tabela e eu consultei essa tabela, eu não sei como que eu faço o cálculo ainda, né? Então, por exemplo, um outro item aqui, identificar fórmula, por exemplo. E assim vai, pessoal. Ou seja, o que seria isso? Você, por exemplo, às vezes você vai ter que lidar com certos problemas que você não sabe. Eu não sei como que calcula isso, tá? Mas não tem problema, você tem que avançar as fases, né? Não sei como calcula isso, mas o que vem a ser isso? O que tem relação com isso, né? Daí vai surgindo outras coisas, outros mapeamentos que a gente chama, né? Você vai mapear o problema em subproblemas, né? Inclusive nas aulas posteriores a gente vai ver o que seriam esses subproblemas aí, tá? E aí, pessoal, o que vai acontecendo? Eu não sei ainda como calcula isso. Só que você já resolveu 3 mini problemas desse problemão, né? Então, quando você vai depois compilar isso, ou seja, você vai voltar de baixo para cima, né? Você vai voltar muito mais munido, você vai voltar com muito mais soluções, né, para aquele problema, tá? Então, essa é a abordagem que a gente fala de top-down, né? Mesmo se eu não ter informação detalhada sobre aquele tema, eu vou avançando até eu ter uma coisa clara sobre o que precisa ser resolvido, né? A gente tem um exemplo aqui, ó, né? Por exemplo, nós temos aqui um homem tem 3 filhas. Qual a idade das 3 filhas, respectivamente, né? Eu tenho 2 opções, né? Com essa informação eu consigo responder isso daqui? O que vocês acham? Vocês acham que sim? Vocês acham que não? Nós vamos aprender em algum momento a configurar nossos projetos. Vamos ver a gente pode ver alguma coisa nesse aspecto, sim, tá? A gente pode começar a instalar hoje, inclusive, nossa IDE para ver. Precisaria dos meses das idades. Precisa de mais informação. Só isso aqui não dá. Tipo, tenho 3 filhas. Qual que é a idade delas, né? Respectivamente ainda, né?
Ah, que mais? Beleza, eu não sei essa informação, mas eu continuo aprofundando, né? Aí eu descubro, na verdade, a soma da idade das 3 é 13. Beleza, já dá para descobrir isso antes, né? Que era só somar as idades aqui, né? Só que ainda eu não consigo resolver isso, tá? Eu tenho que ele tem 3 filhas, né? E eu tenho que a soma da idade das 3 é 13, tá? Mas beleza, eu não consigo ainda resolver. O que eu faço? Eu continuo mais uma etapa, né? Aí eu tenho aqui o seguinte, uma das filhas toca piano. Aí você fala, mas o que o piano tem a ver com a história? Aí você fala, nada, não tem a ver nada, não tem a ver nada com a história, né? Só que quando a gente começa a ter certos dados que são parciais, né? Os dados parciais, eles ajudam a gente de certa forma a resolver o problema, né? Então isso que a gente fez aqui, ó, de sair daqui e chegar até aqui, né? Foi basicamente essa etapa aqui, né? A gente não sabia quantos anos tinha, né? A gente não sabia quantos anos tinha cada filho, mas a gente foi avançando. Beleza, aí tal informação, e tal outra informação, e essa, e aquela, né? Até chegar a um ponto que mesmo sendo que você não tenha todas as informações, cai no seu colo algo, por exemplo, como uma das filhas toca piano, né? Tá, mas você fala, o que tem a ver com piano? Só que aí você começa a sacar, por exemplo, qual a probabilidade de a filha de 1 ano tocar piano? É pequena, é baixa, né? Ou seja, nesse caso aqui, se apenas uma das filhas toca piano, né, a probabilidade que não seja essa primeira opção, né? Ao menos que uma gosta de tocar piano, a outra gosta de tocar guitarra, né? Mas aí o que acaba fazendo mais sentido? Tocar piano não é algo trivial, então, ou seja, precisaria de mais tempo. É na onde que você acaba mais caindo. provável que seja de Exatamente, é mais provável que seja essa, né? Ou seja, com informações parciais a gente consegue construir parte da solução, né? Eu entendo, pessoal, que esse tipo de coisa às vezes acaba acontecendo e às vezes dificulta você ter uma resolução já propriamente dita ali, olha, essa solução resolve todos os problemas referente a tal coisa. Acaba não acontecendo porque certas soluções elas acabam lidando com dados parciais do problema como um todo, tá? Só que isso é muito natural na nossa área que está desenvolvendo, né? A gente está desenvolvendo algoritmos, a gente está desenvolvendo soluções para problemas, tá? No entanto, né, a gente sempre consegue ter acesso, né, com base nesses dados parciais, fazer, por exemplo, reconhecimento de padrão, né, que até é uma das áreas da computação que a gente tem, né? Então, por exemplo, aqui, dentro desse mesmo escopo aqui, poderia ter algo nesse aspecto aqui, por exemplo, reconhecer fórmulas existentes, ou ainda, né, poderia ter aqui, por exemplo, poderia ter algo nesse aspecto aqui, ó, junto disso ainda, calcular a probabilidade da fórmula, de ser uma fórmula, ser certa fórmula. Ou seja, você eventualmente pode não ter exatamente aquela fórmula, né, mas você teve dados para calcular uma probabilidade, né? Então você pode eventualmente ser sincero com o resultado. Você poderia, por exemplo, retornar, olha, eu estou retornando essa idade com um certo grau de probabilidade, né? Você está sendo claro, falando, ó, beleza, eu não tenho certeza sobre isso porque eu não tenho dados suficientes para ter certeza. No entanto, caso você queira um auxílio, né, tem 90% de chance desse dado tá correto, por exemplo, sabe? Esse tipo de coisa, sabe? Então, ou seja, só de você, pode ver que no começo a gente só tinha o quê? A gente só tinha que o homem tem 3 filhas. Mas quando a gente vai aprofundando, né, a gente vai subindo o degrau que a gente fala, né, a gente vai descobrindo mais coisas, a gente vai descobrindo mais alternativas, né, para lidar com o problema, tá? Que aí tem essa abordagem top-down aí. Então, resumindo, quando vocês pegarem um algoritmo muito grande,
calma, vai aos poucos, né? Pega pedaço por pedaço. A hora que você for ver, você já resolveu o algoritmo como um todo e você nem viu, né? Mas só uma dica aí para vocês encararem os algoritmos que a priori parecem complexos, né? Bom, até aqui, pessoal, alguma dúvida? São mais coisas... Tranquilo, né? Esse aqui, na verdade, são mais tópicos mesmo que eu queria dar uma pincelada rápida, né? Que era basicamente coisas que alguma coisa vocês já viram, né? Outros apenas alguns termos de coisas que vocês já viram, né? Algo nesse aspecto. Só para a gente começar a dar um pouco de terminologia para essa história, tá? Bom, antes da gente avançar com o tema, o que a gente vai fazer? A gente vai revisar, né? A gente vai ver sobre umas estruturas que já se tem nas linguagens de programação, tá? A saber, principalmente, a linguagem que a gente vai utilizar nessa disciplina, que é a linguagem C, tá? Então, a gente tem 3 tipos principais de instrução, que a gente fala, de sentenças, digamos assim, né? A gente tem uma sequência, a gente tem uma sentença sequencial, né? Que é o que? A sentença sequencial é sempre quando eu tenho uma instrução, né, seguida de uma outra instrução, onde a execução da primeira instrução ela vai automaticamente impulsionar a execução da segunda instrução. Ou seja, não tem como eu executar essa segunda instrução sem eu executar essa primeira instrução primeiro, né? Então, se eu tivesse 10 linhas, né, uma seguida da outra, desse jeito assim, ó, a última instrução ela só vai ser executada depois que executar as primeiras linhas, né? Da 1 até a linha N, né, menos 1. Ou seja, se eu tiver 10 aqui, instruções, né, essa última, que é a 10ª linha, ela só vai ser executada depois que a 9ª linha terminar de executar, né? Ou seja, isso é uma sentença sequencial, porque é um bloco, é um bloquinho que nós falamos, né? É um bloco de código, né? Esse bloco ele tem um nome de sequencial, justamente porque tem essa ideia de continuidade, né? Obviamente, né, caso tenha um erro nesse bloco, né, no meio ali ou no começo, né, vai parar ali e não vai continuar executando, né? Mas partindo do princípio que não tem algum erro ali presente, né, todas as linhas serão executadas, tá? Bom, outra coisa que a gente tem é o que? A outra principal sentença é a sentença condicional, né? A sentença condicional ela é formada, né, por uma condição, né, por uma verificação se o valor é ou não é alguma coisa, né, seguida, né, de um bloco sequencial, né? Ou seja, uma sentença condicional, dentro dela eu vou ter uma sentença sequencial, ou seja, essa sentença if, por exemplo, que é uma condicional, dentro dela eu vou ter uma sentença sequencial, certo? Que é um bloquinho de código aqui, né? Esse bloco de código só vai ser executado caso essa condicional for verdadeira, né? Então, se essa condição for verdadeira, eu executo aqui. Se não, né, que aí cai num else aqui, eu executo, né, a segunda, certo? E assim sucessivamente. Essa seria a condicional. Aqui dentro também eu tenho uma outra condicional. Nesse caso aqui, a cada iteração desse for, né, eu vou ter uma execução condicional. E dentro dessa execução condicional eu tenho lá uma sentença sequencial, certo? Então eu tenho essas duas primeiras aí. E como eu mencionei, também tenho a sentença de repetição, né? A sentença de repetição, o que ela é? Ela, dentro dela também tem uma sentença de sequência, né, uma sentença sequencial, e a gente pode ou não pode ter sentenças condicionais, né, como a gente pode ver aqui, ó, né? Sempre que a gente tiver essa estrutura aqui, o bloco que tiver aqui dentro vai executar a quantidade de vezes de acordo com a nossa instrução for aqui, certo? Trocando por miúdos, qualquer algoritmo que a gente vai fazer, qualquer código que a gente vai fazer, é uma composição
a priori desses três caras aqui, desses três tipos de sentenças, né? Então sempre vai ter uma combinação delas, né, para resolver os problemas que a gente está se proposto a resolver, tá? Então é sempre uma combinação. Por isso, mais uma vez eu falo, você precisa resolver um problema, analisa primeiro outros algoritmos e vê se às vezes você pode reaproveitar certas partes, certas estruturas, né? Porque às vezes você consegue ali dar uma costurada, né, e criar o seu próprio algoritmo, né, com base em outros algoritmos também, né? E assim segue o jogo, tá? Até aqui, pessoal, alguma dúvida? Muito tranquilo, muito de boa? Tranquilo. Beleza. Tá. Bom, overview então. Então no começo a gente fez o que? A gente viu uma definição formal de um algoritmo, né? A gente viu que na literatura, né, nos livros, etc., existem algumas definições formais, que é aquela de não ambiguidade, né, e passos executáveis, né? No entanto, mesmo tendo essa questão formal da descrição de um algoritmo, a gente viu que existe um processo criativo, né, onde você, para criar o algoritmo, você tem um processo criativo, ou seja, você tem um processo de abstração, né, que essa abstração ela pode ou não seguir uma certa lógica, né, de acordo para resolver aquele problema, né? Se você seguir uma lógica para resolver o problema, né, automaticamente, né, essa representação, né, dessa abstração em uma linguagem de programação vai resolver o problema, né? Pelo contrário, ela pode não resolver, né? Além desse nível de abstração, existe um nível de abstração também, que é nível de... Você tem uma linguagem de mais baixo nível, que é o caso de um assembly, por exemplo, né, que está perto do hardware ali, e nós temos a linguagem de alto nível, que é a nossa linguagem, né, que é a linguagem C, por exemplo, que é próxima da nossa linguagem, tá? Então ela é mais próxima da gente. Então tem essa questão tanto da abstração de você abstrair os passos para resolver o problema, como também a abstração envolvendo os níveis, né, as camadas ali, né, para você sair de um algoritmo, né, até o processo em si, que é o que está concreto ali executando num determinado sistema operacional, tá? A gente viu que quando a gente fala de uma linguagem de programação, algumas principais características é a sintaxe e a semântica, né? A sintaxe é quando a gente consegue logo de cara falar, olha, tá faltando um operador aqui, né? Ou essa ordem aqui tá errada, né? Ou ainda, tá faltando um ponto e vírgula, né, que não vai executar quando a gente for executar um compilador, né, quando a gente for rodar o programa, né? E ainda a gente viu que tem a questão de semântica, né, que envolve o sentido em si, né? Será que eu estou somando algo, né, um texto com um inteiro? Será que vai dar certo isso? Ou ainda, sei lá, uma divisão por zero, né? Será que vai fazer sentido fazer essa divisão por zero, né? Às vezes na hora de compilar nem acusa nada, né? Mas você fez uma divisão por zero lá, o que vai acontecer, né? Pode dar um problema semântico, pode dar um problema ali de sentido, né? Que é algo que às vezes o compilador não pega, né? A gente viu que existem alguns diagramas, né, algumas representações do nosso código que pode ajudar a gente, né, a lidar com os nossos problemas. Inclusive a gente viu alguns exemplos aqui, que é o marcha ré, por exemplo, de um algoritmo, né? A gente viu aqui uns desenhos que pode auxiliar a gente, né, no entendimento de um determinado algoritmo, né? Tanto o teste de mesa, né, onde a gente vai marcando cada momento, né, e vendo os valores das memórias, como também, né, uma representação um pouco mais gráfica, né, que envolve aí as execuções, por exemplo, de um determinado algoritmo, tá? Até você chegar no final dele com um resultado final, tá? Ainda a gente viu que é uma abordagem interessante a gente fazer reuso de algoritmos, né, na hora que a gente estiver criando algoritmos novos, né? Por que disso? Primeiro, que a gente consegue sempre aprender cada vez mais, né? Segundo, que a gente consegue criar um catálogo ali de possíveis soluções a serem integradas nas nossas futuras soluções,
né? E com relação a isso, né, a gente também aprendeu um negócio chamado de refinamento sucessivo, onde a gente faz subidas de degrau, né? Que nem sempre a gente vai ter todas as informações em mão, né? Mas conforme a gente vai subindo o degrau, né, ou seja, a gente vai aprofundando mais para resolver aquele problema, né, a gente vai criando novas pequenas soluções, né, que eventualmente com dados parciais a gente consegue resolver os problemas de forma um pouco mais concretas, né? E nisso, inclusive, que teve a ideia lá de às vezes a gente não consegue dar certeza de uma informação, né, mas a gente consegue calcular a probabilidade de um determinado resultado, né, utilizando padrões que a gente pode eventualmente utilizar, tá? E ainda a gente viu que as linguagens de programação em si, utilizando sentenças que são sequenciais, condicionais e de repetição, a gente consegue fazer a construção de qualquer algoritmo de uma forma geral assim, né? Sequenciais, que é aquela onde a última execução só vai ser executada após todas as primeiras execuções forem executadas, né, as instruções. As condicionais, onde dentro tem estruturas sequenciais, podendo também ter outras condicionais e outras sequenciais de ida e repetição, né? E também as de repetição, que é o famoso enquanto, né, do nosso while lá que a gente viu em estruturas de repetição. Essas três combinadas, né, a gente pode fazer aí qualquer solução que envolva nossos algoritmos.